Pessoal, bom dia a todos. Essa é a aula de apresentação da disciplina de Síntese e Meta-análise em Ecologia. Ela é ofertada pelo Departamento de Genética, Ecologia e Evolução da UFMG, juntamente com o Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre da UFMG. Eu sou Tatiana Cornelissen e, juntamente com o professor Paulo Henrique Peixoto, Paulinho, a gente vai ofertar juntos essa disciplina dessa vez, nesse semestre remoto. Então, sejam bem-vindos, espero que seja uma disciplina proveitosa, apesar desse formato mais diferente, mas que a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível com as aulas assíncronas, né, gravadas, e as aulas síncronas no período da tarde. Daqui a pouquinho vou passar o cronograma para vocês. Então, para quem não me conhece, vocês podem me chamar de Tati. Eu sou docente na UFMG, oriento no programa de pós-graduação em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre e estou vinculada ao Centro de Síntese Ecológica e Conservação do departamento e tenho trabalhado com a meta-análise nos últimos anos, assim como o Paulinho, mas é a primeira vez que a gente consegue finalmente, depois de tanto amor envolvido, a gente consegue finalmente dividir essa disciplina. É uma disciplina de 6 créditos, pessoal, 90 horas, então uma disciplina mais longa e que a gente resolveu ofertar como 2 disciplinas quase que separadas. Então, a gente tem 4 créditos para a parte teórica, que eu vou ministrar, e 2 créditos para a parte prática, que o Paulinho vai ministrar. Tá? Então, a disciplina está dividida dessa forma. E a gente vai com vocês aí do dia 18 de janeiro a 1º de fevereiro, com esses momentos de aulas gravadas e momentos síncronos. E tanto eu quanto o Paulinho, claro, a gente fica à disposição aí para resolver as dúvidas, né, de vocês que forem surgindo aí ao longo da disciplina. A gente vai conversar bastante sobre a importância de síntese, mas também a parte aplicada, né, de fazer meta-análises em ecologia. Espero que vocês tenham um bom proveito aí dessa disciplina. Por que ofertar uma disciplina de síntese, né, dentro de um programa de pós-graduação em ecologia? Essa ideia, pessoal, é uma ideia antiga, né? Síntese não é nada novo na ciência e não é novo na ecologia. A gente já está completando aí, né, quase 40 anos dessa ideia de síntese em ecologia, uma ciência que tem praticamente, né, 70, 80 anos aí. Tá? Então, a ideia ela caminha, né, junto com a ideia do desenvolvimento da ecologia. E eu gosto dessa figura, essa é uma figura mais antiga, mas é uma nuvem de palavras que saiu no blog da Oikos, tem anos já, né, entre 2013 e 2015 eles mantiveram isso aí, mas era para mostrar como que essa ideia da síntese em ecologia ela já estava surgindo juntamente com a ideia de fazer meta-análise. Né? Então, o tamanho das palavras aqui ele é proporcional ao número de vezes, né, que ela começa a aparecer nos artigos aí num determinado período de tempo. E como vocês podem ver, apesar da palavra meta-análise aparecer em destaque, né, ou seja, ela é bastante frequente aí nos títulos dos artigos, eu gosto dessa figura porque ela destaca a palavra integração, juntamente com a palavra síntese, né, que é exatamente a ideia da gente fazer síntese na ciência, que a gente consiga integrar conhecimento, né? E não necessariamente isso é feito somente pelas meta-análises, tá? Então a gente vai conversar sobre isso nessa disciplina também. A meta-análise, pessoal, ela é uma das ferramentas de síntese, ficou bastante popular aí nos últimos anos, né? Então a gente tem visto um crescimento exponencial do número de meta-análises publicadas e mesmo que alguns de vocês inscritos nessa disciplina não tenham a intenção de fazer uma meta-análise, a ideia é que essa disciplina passe para vocês alguns conhecimentos que sejam suficientes para que vocês possam pelo menos ler as meta-análises publicadas, né? Então entender um pouco dessas figuras, né, que aparecem nas meta-análises, como que a gente interpreta isso aí, como que a gente pode tirar, né, para a nossa área de estudo e o melhor que a síntese pode oferecer. E eu gosto dessa figura aqui também, ela é mais antiga, mas porque ela me faz lembrar o porquê que eu me interessei pela área de síntese em ecologia.
né? Eu não tinha formação nenhuma nessa área, nunca fiz um curso formal, mas durante o doutorado, numa disciplina de estatística em ecologia, eu tive que apresentar um seminário e num pânico de escolher algum tema, né? Na verdade, era uma escolha meio imposta, a gente tinha que escolher um número lá de um tema para apresentar um seminário. Eu acabei pegando meta-análise, nunca tinha lido uma, eu fiz doutorado há muito tempo atrás, gente, nunca tinha lido uma meta-análise, não fazia a menor ideia como interpretar uma figura como essa aqui, então foi um super desafio e depois eu vi que apesar das meta-análises terem se tornado muito populares, especialmente na ecologia, especialmente nos últimos anos, não necessariamente os cursos de formação em síntese e em meta-análise acompanharam esse crescimento. Então, a ideia de ministrar sempre essa disciplina de síntese, né? Já ministrei algumas vezes aí como disciplina, algumas vezes como curso rápido, é para que a gente possa, né, de certa forma, ou ter um pouco mais de know-how para conduzir uma meta-análise, também não tenho a menor intenção de conseguir passar tudo para vocês nessa disciplina, ainda mais nesse formato, né, mais remoto, mas que a gente tenha condição de ler e acompanhar esses artigos, e interessar e tirar, né, uma parte mais aplicada disso que a síntese pode nos oferecer, tá? Então esse é um dos objetivos aí dessa disciplina. Então a gente vai concentrar grande parte da disciplina na ideia de síntese, pequena parte da disciplina, desculpa, na ideia de síntese e a maior parte na disciplina na meta-análise em si, tá? E por que isso, né? Como eu falei, a meta-análise ficou muito popular na ecologia, mas isso não vem sem críticas, tá, pessoal? Isso não vem sem falhas associadas. Então, eu acho que a disciplina ela é interessante por isso também, para a gente pensar criticamente. Só para vocês terem uma ideia, tem mais de 20 mil publicações em ecologia que ou discutem ou calculam os tamanhos de efeito, que é o que a gente faz numa meta-análise, tanto na área de ecologia quanto na área de evolução e nas áreas afins, aí essas duas grandes áreas da ciência. Hoje a gente observa que tem aproximadamente 15 vezes mais meta-análises publicadas em revistas indexadas aí na área de ecologia do que as antigas revisões qualitativas ou revisões narrativas, que são aquelas revisões em que a gente não tem a parte estatística associada, né? Que o autor simplesmente, ou o conjunto de autores, vai contando uma história sobre um determinado tema. Vocês vão ver que a meta-análise ela é um passo além disso, porque na verdade a gente vai reanalisar esses dados publicados, né? Então a gente tem uma ferramenta estatística mesmo. E hoje algumas revistas a gente tem visto que tem algumas seções, né, de algumas revistas que são específicas para a publicação das meta-análises. Então a Oikos começou isso muito bem, né, com uma seção de síntese. Hoje a gente vê na Ecology Letters, na PNAS e em diversas outras revistas que tinham um cunho de bastante forte para publicação de revisões narrativas, né, como o caso das diversas revistas aí, hoje a gente já vê inserção das meta-análises também nessas revistas, tá? Então realmente vai ficando difícil, né, da gente não entender o que é que está por trás aí dessa ferramenta. E, finalmente, né, o crescimento e a popularização dessas ferramentas de síntese e da integração de dados, tá? Lembrando que a meta-análise é só uma delas. Então, o que é isso que a gente chama de síntese em ciência, né? Esse é o momento que, se a gente estivesse presencialmente, eu ia perguntar e vocês iam me responder, né? Mas a ideia de síntese, gente, ela é bastante simples, né? Então, por isso também ela é tão popular, mas ela é tão importante. Síntese nada mais é do que ligar os pontos, né? E essa figura aí já circulou várias vezes, né, em diversos artigos aí, diversos blogs e diversas ideias, né, do que é que a gente chama de síntese, mas é exatamente isso aqui. Eu não conheço uma figura melhor, né, para explicar de forma clara o que é síntese na ciência. É simplesmente pegar um conjunto de informações que estão representadas aqui por esses pontos lilás e verde e converter isso em conhecimento. Né? Então hoje a gente tem vivido um momento de acumular muita informação, nunca se publicou tanto na história como nessa última década, né? Muito disso por conta da globalização, da informatização, né? De formas mais fáceis aí de acesso à informação,
mas ao mesmo tempo, né, a gente tem sentido inundado aí nessa quantidade de informação. Né? Então, transformar essa quantidade de informação em conhecimento e muitas vezes aplicar esse conhecimento é um dos objetivos disso que a gente chama de síntese. E eu gosto dessa figura melhorada também porque ela mostra para a gente alguns dos caminhos que a gente pode seguir aí na síntese, né? Então, o dado vazio, ele não indica nada para a gente. O dado, ele pode ser convertido em informação importante, que pode ser convertido em conhecimento. E a gente pode buscar através desses insights, ó, isso que a gente chama sabedoria, né? Então, como ligar esses pontos aqui, ó, o caminho que a gente vai usar para ligar esses pontos, eu acho que ele explica muito disso que a gente chama de síntese em ciência. Eu costumo falar com os alunos também, pessoal, fazer uma meta-análise, por incrível que pareça, é simples, né? As análises você consegue fazer numa tarde, aí tem todo um trabalho de preparo desses dados que é anterior. As análises são relativamente rápidas comparadas às etapas anteriores, mas isso aqui, que a gente adquirir sabedoria, a gente saber como ligar os pontos, eu acredito que continua sendo um grande desafio, né, dessas ferramentas de síntese, incluindo a meta-análise, tá? Então, o que vai para a discussão desses resultados, a interpretação desses resultados, colocar isso de forma aplicada, né? Qual que é a implicação disso que eu encontrei, desses tamanhos de efeito que eu calculei? Essa é a parte mais importante, eu acredito, da síntese, e é o único jeito que a gente vai conseguir avançar aqui essa ideia da sabedoria. E também gosto muito dessa frase do Wilson, né? Porque eu acho que, pelo menos para mim, foi uma forma de pensar na meta-análise e na síntese como uma nova maneira de enxergar a ciência, né? Nessa ideia da ciência aberta, da ciência transparente, né? E dessa ciência que tem uma aplicação, né? Ela sai da estatística, mas ela tem uma aplicação prática, tá? Então ele fala, né? A gente está aí se afogando num mar de informação, mas na verdade a gente carece de muita sabedoria. Então ele fala, ó, o mundo, né, de certa forma, vai ser guiado aí por essas pessoas que têm capacidade de síntese, que conseguem colocar a informação correta no tempo correto, mas pensar criticamente sobre isso, né? E pensar crítico indica que a gente pode fazer, né, escolhas aí que são bem pensadas, né, que são bem informadas, tá? Então, eu espero com essa disciplina, né, que a gente consiga alcançar alguns desses objetivos aí, tá? Então a gente virou os ecólogos aí, de certa forma, viraram os famosos caçadores, né, dos arquivos perdidos. Isso aqui é um centro de síntese, né? Ele é de Santa Bárbara, na Califórnia, mas é um centro global de síntese aí. E eu gosto muito dessa frase também, que eles falam, ó, o resgate desses dados, né? Se a gente conseguir resgatar, agrupar esses dados nessas ferramentas de síntese, ele permite mais criatividade e inovação na ciência, com certeza, do que a forma que a gente fazia anteriormente, principalmente através dessas revisões narrativas, tá? Então, só para a gente finalizar, gente, o que que a gente vai estar vendo aqui nessa disciplina, né? Como eu falei para vocês, eu já ofertei ela várias vezes só como meta-análise, então era uma disciplina que a gente começava falando só sobre meta-análise, mas nas últimas versões eu senti um pouco de necessidade da gente dar um passo para trás e falar um pouco de síntese primeiro, tá? Porque a gente não faz síntese só por meta-análise, né? Tem diversas formas aí, tá? Então a meta-análise é só uma ferramenta. Então, nessas duas primeiras aulas, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é síntese, quais os tipos de síntese que a gente tem, qual que é o trabalho preparatório para uma boa revisão bibliográfica, porque independente de fazer uma meta-análise ou não, uma boa revisão bibliográfica é o que vai garantir, né, um bom tópico de síntese aí sendo revisado. Quais são os critérios que a gente usa para incluir artigos na revisão? Quais que são esses motores de busca que a gente usa, né, os search engines lá do inglês? E uso de ferramentas online para arquivar artigos. Também, gente, não tem como passar isso tudo para vocês, né, especialmente nesse formato gravado. Mas eu vou passar para vocês um pouco da minha experiência ao longo desses últimos anos aí e algumas das ferramentas que eu uso. É claro, né, que não é uma lista exclusiva aí, nem, né, não vou conseguir passar tudo para vocês, mas as que eu estou mais familiarizada, tá? Então eu dou umas dicas aí para vocês do que eu acho que funciona, né? E aí depois vocês podem
julgar e pensar isso aí de maneira mais crítica. E a segunda parte do curso, né, da aula 3 em diante, aí a gente vai entrar de fato nas meta-análises, tá? O que que é, por que que a gente faz meta-análise, qual que é o trabalho preparatório que está por trás, quais que são os passos que eu tenho que seguir para fazer uma meta-análise, que artigo que eu incluo na minha revisão, como é que eu tiro os dados do artigo, tá? Como é que eu avalio a qualidade de cada estudo, as técnicas de análise, vocês vão ver que a gente vai ter uma aula para a parte estatística, né? Quais que são os modelos de meta-análise e no final, nos 2 últimos dias de aula, 2 ou 3 últimos dias desse curso, a gente vai ter a parte prática, então que o Paulinho vai guiar vocês aí nas meta-análises lá no R, tá bom? Então, o cronograma, gente, ele está disponível no Moodle da UFMG para todo mundo que está inscrito e eu vou enviar por e-mail também. A nossa plataforma oficial da disciplina é o Zoom, né? Então, esse ano a gente não vai usar o Teams, que é a plataforma oficial aí da UFMG, por restrições de acesso, mas a gente vai enviar informação por e-mail para vocês, né? Do acesso aí para o Zoom. As aulas assíncronas são aquelas gravadas e os vídeos vão estar disponibilizados num canal da disciplina no YouTube. Então, o Paulinho já criou o canal, é esse Meta-Análise SMVS, tá? Então, a gente vai disponibilizar todas as aulas para vocês nesse canal. As aulas síncronas a gente vai combinar no primeiro dia de aula, mas a ideia é fazer entre 14 e 16 horas, né, com algum limite aí, pelo Zoom, conforme o cronograma, tá? Então, vocês têm no cronograma o dia que a gente tem essas aulas síncronas e as atividades avaliativas a gente vai ver, né, se dá tempo de fazer algum exercício, mas de qualquer forma vocês têm um seminário final aí dessa disciplina, tá? Que a gente vai combinar com vocês no nosso primeiro momento síncrono no dia 18/1, na parte da tarde, tá bom? Então, obrigada, pessoal, e a gente vai se ver bastante aí para as próximas aulas.